A mentira que você conta a si mesmo e que te mantém fraco. Você está vivendo uma mentira e é exatamente por isso que continua fraco. Forte demais para ser ignorado, não é? Mas pare por um instante e encare essa frase como se fosse um espelho colocado diante da sua alma. A pergunta que surge é: qual mentira você vem alimentando, dia após dia, que se transformou numa armadilha silenciosa? A verdade é que todos nós contamos histórias para nós mesmos. Histórias que parecem inocentes, mas que escondem um veneno sutil. São justificativas disfarçadas de lógica, desculpas vestidas de bom senso, frases aparentemente comuns como "não tenho tempo", "não é o momento certo", "eu já tentei antes e não deu certo". No fundo, essas narrativas não são nada além de paredes invisíveis que você constrói e reforça todos os dias. Paredes que o afastam da sua verdadeira força, da disciplina que poderia transformar sua vida, do potencial que você insiste em negar. O ponto crucial é que, enquanto você repete essas mentiras, você está sendo devorado por elas. Não se trata apenas de perder oportunidades, mas de aceitar ser controlado por uma versão menor de si mesmo. Essa é a parte mais cruel. Você se acostuma com a prisão, aprende a conviver com ela. E pior, você passa a defender essas mentiras como se fossem verdades absolutas. Mas pergunte-se agora, com sinceridade, até onde isso já te trouxe? O que você conquistou se agarrando a essas histórias confortáveis? A realidade é que, se você não entender isso agora, vai continuar repetindo o mesmo ciclo de autossabotagem pelo resto da sua vida. Vai acordar e dormir no piloto automático, sonhando com mudanças que nunca acontecem, alimentando promessas que nunca se cumprem. David Goggins chama a atenção para esse ponto como poucos. Ele não fala de teorias vazias, ele fala de luta contra a própria mente. Ele foi vítima das mentiras internas, foi arrastado por elas, e só quando decidiu enfrentar a verdade brutal é que descobriu o poder da disciplina e da resiliência. O que Goggins entendeu, e que poucos querem encarar, é que a mente é especialista em criar zonas de conforto. E essas zonas são construídas com as pedras da mentira. Mentiras que dizem que você é frágil, que a dor é insuportável, que a dificuldade é um sinal de que não deve continuar. Só que a dor não é inimiga, é o sinal de que existe crescimento. O desconforto não é uma barreira, é a porta de entrada para a transformação. Agora, pense comigo. Quantos anos da sua vida já foram sugados por essas histórias? Quantos projetos você deixou para depois porque acreditou que não estava preparado? Quantas vezes você desistiu antes mesmo de tentar, convencido pela mentira de que não adiantaria? Essa é a prisão mental que mantém a maioria das pessoas fraca, presa, limitada. E o mais perigoso é que ela é invisível. Não existe uma cela física, não existe uma corrente visível. Existe apenas a narrativa interna que se repete em silêncio, mas que dita todos os seus movimentos. O impacto dessa mentira não é apenas emocional. Ele é psicológico, físico, espiritual. Quando você acredita nessas histórias, seu cérebro cria rotas de fuga automáticas. Você começa a liberar dopamina apenas em fantasias, em pequenas gratificações, em distrações rápidas. E sem perceber, sua mente se condiciona a buscar apenas o prazer imediato. Esse é o vício que mantém sua disciplina no chão. Você começa a evitar tudo o que exige esforço prolongado, tudo o que exige enfrentamento, tudo o que obriga você a sair da zona de conforto. E essa escolha constante pelo caminho mais fácil vai minando sua força de vontade até que ela desaparece. Mas aqui está a virada. Esse ciclo não é inevitável. Ele só continua porque você acredita na mentira. E essa é a armadilha mais cruel, porque enquanto você acreditar nela, você nunca terá motivação real para sair. Por isso, esse vídeo é vital. Hoje não se trata apenas de ouvir sobre motivação ou sobre dicas de disciplina. Trata-se de expor a mentira invisível que prende sua mente e rouba sua força. E quando essa mentira for arrancada de dentro de você, quando você enxergar o quanto ela tem te limitado, você não conseguirá mais aceitá-la.
Esse é o poder da revelação. Depois de ver a verdade, não há como voltar atrás. E é exatamente essa verdade que vamos explorar juntos agora. Vamos entrar fundo no mecanismo invisível que mantém você auto-sabotando sua vida. Vamos olhar para dentro da psicologia que governa seu comportamento, entender como sua mente manipula sua percepção e descobrir como Goggins quebrou esse ciclo em sua própria vida. Se você está disposto a ouvir, se você realmente quer mudar, então segure firme, porque a partir de agora não haverá mais espaço para as velhas desculpas. Você está prestes a encarar aquilo que evita há anos, a raiz da sua fraqueza. O poder invisível da mentira interna. Você já percebeu como sua mente é capaz de criar justificativas perfeitas para qualquer decisão, mesmo quando no fundo você sabe que está se enganando? Essa é a grande força invisível da mentira interna. Ela não aparece de maneira óbvia, não grita na sua cara, mas se instala como uma voz sussurrante que te convence de que está tudo bem deixar para amanhã, que você tem motivos válidos para não fazer, que não é tão grave adiar um sonho, desistir de um projeto ou quebrar mais uma promessa feita a si mesmo. A mente é criativa em inventar desculpas, e você se torna refém desse mecanismo sem perceber. Esse poder se manifesta de forma tão sutil que você acredita estar tomando decisões conscientes, quando na verdade está sendo conduzido por padrões automáticos de defesa. A psicologia explica isso como um mecanismo para evitar dor. Seu cérebro quer te proteger daquilo que considera arriscado, incômodo ou desgastante. Então ele fabrica narrativas que soam lógicas, mas que na prática são apenas barreiras disfarçadas. E é justamente aí que nasce a autossabotagem. Pense nas frases comuns que você já repetiu. Não tenho tempo para isso agora. Quando as coisas se acalmarem, eu começo. Preciso estar mais preparado antes de tentar. Não tenho energia hoje. Amanhã será diferente. Todas elas parecem justificativas plausíveis. Mas se você parar para analisar, vai perceber que são mentiras cuidadosamente embrulhadas para que pareçam razoáveis. No fundo, não existe o amanhã ideal. Não existe o momento perfeito. Não existe a preparação absoluta. Existem apenas as histórias que você repete para se convencer de que não está fugindo, quando na verdade está se escondendo. Esse auto-engano é tão poderoso que pode moldar uma vida inteira. Pessoas passam décadas acreditando que não têm talento, que não têm oportunidade, que não nasceram para grandes coisas. Essas frases se transformam em mantras internos, repetidos com tanta frequência que parecem verdades absolutas. É como se fossem tatuadas na mente. E cada vez que são repetidas, você reforça as paredes da prisão invisível que mantém sua força aprisionada. David Goggins fala sobre isso com brutalidade. Ele não suaviza, não ameniza, não mascara. Ele chama essas desculpas pelo que realmente são: mentiras. Porque enquanto você acreditar nelas, você nunca vai se mover em direção à sua verdadeira capacidade. Goggins expõe essa dinâmica mostrando como sua própria vida foi dominada por narrativas falsas. Histórias que justificavam a obesidade, a falta de disciplina, o fracasso escolar. Ele acreditava nelas até o momento em que decidiu encarar a verdade e quebrar o ciclo. Agora, pense na profundidade desse mecanismo. Quando você aceita uma mentira interna, o efeito não se limita a um único comportamento. Ele se espalha por toda a sua vida. Se você se convence de que não tem tempo para treinar, provavelmente também se convence de que não tem tempo para aprender, para investir em si mesmo, para se disciplinar em outras áreas. Se você acredita que não é capaz de suportar a dor física, provavelmente também acredita que não é capaz de suportar a pressão emocional, a rejeição, o desconforto de uma conversa difícil. A mentira que você alimenta em uma área se infiltra em todas as outras. É como uma teia invisível que prende sua mente em vários pontos. Você acredita estar tomando decisões independentes, mas na verdade, todas estão interligadas pela mesma raiz. A mentira que diz que é mais seguro evitar o desconforto. E enquanto você acredita nisso, você continua preso em ciclos de procrastinação, falta de foco, estagnação. Agora reflita com sinceridade. Quais são as mentiras específicas que você vem carregando?
Será que você se convenceu de que não tem força de vontade suficiente? Será que repete para si mesmo que não nasceu com disciplina? Será que justifica sua falta de ação dizendo que é parte da sua personalidade? Todas essas frases soam como verdades pessoais, mas não passam de máscaras que escondem o medo. E a verdade é que o medo não é algo para ser evitado, é algo para ser enfrentado. Esse é o poder invisível da mentira interna. Ela molda seu comportamento, dita suas escolhas, esculpe seu futuro. E o mais perigoso é que quanto mais você cede a ela, mais forte ela se torna. Seu cérebro aprende a economizar energia acreditando nessas narrativas. Cada vez que você se esconde atrás de uma desculpa, você reforça um caminho neural, cria um hábito mental, solidifica uma estrutura que vai ser cada vez mais difícil de quebrar. Mas se é verdade que a mentira tem esse poder de moldar sua vida, também é verdade que reconhecer a mentira é o primeiro passo para destruí-la. E é exatamente nesse ponto que a maioria falha. Porque admitir que está vivendo uma mentira exige coragem. Exige olhar no espelho e reconhecer que a fraqueza não vem de fora, não vem das circunstâncias, não vem de outras pessoas. A fraqueza nasce dentro de você, alimentada pelas histórias que você mesmo repete. Enquanto você não admitir isso, vai continuar vivendo a vida de alguém que nunca desperta para sua própria força. Mas se você decidir encarar, se você tiver a coragem de rasgar o véu dessas narrativas, algo começa a mudar. Você sente o peso da prisão se desfazendo. A mentira começa a perder o controle sobre você. E o espaço que antes era ocupado por justificativas começa a ser preenchido por possibilidade. O impossível deixa de parecer inalcançável. O difícil deixa de parecer insuportável. O desconforto deixa de ser um inimigo e passa a ser um caminho. Esse é o momento em que você começa a enxergar o custo real de viver na mentira. Não é apenas sobre atrasar sua evolução, é sobre entregar anos da sua vida para uma ilusão. E quando você compreender o quanto isso já te roubou, vai sentir a urgência de romper agora, não amanhã, não quando for conveniente, mas agora. O custo silencioso de viver na mentira. Cada dia que você mantém essa mentira, sua vida fica menor. Essa é a verdade nua e crua, que a maioria evita encarar. Não se trata apenas de perder oportunidades momentâneas, mas de comprometer toda uma trajetória. A mentira interna não grita, não gera escândalo, não chama a atenção imediata. Ela age em silêncio, corroendo aos poucos sua disciplina, seu foco e sua energia vital. Você não percebe o estrago no início, porque parece insignificante deixar para amanhã, adiar uma decisão, se convencer de que não está pronto. Mas quando você olha para trás, percebe que anos foram consumidos por essas escolhas invisíveis. Esse é o custo silencioso. A vida que poderia ter sido vivida com intensidade e propósito é trocada por uma rotina de repetições vazias. A cada vez que você escolhe acreditar na mentira, um pedaço da sua força se esvai. E essa perda não é apenas psicológica. Ela se manifesta em todas as dimensões da sua vida. O corpo enfraquece porque você não treina como deveria. A mente se turva porque você a alimenta com distrações fáceis. As emoções se tornam instáveis porque você não desenvolve resiliência. Sua espiritualidade se apaga porque não há propósito quando se vive de desculpas. E aqui entra um ponto crucial. Essas mentiras reprogramam seu cérebro de forma real e mensurável. A neurociência explica que cada pensamento cria conexões neurais. Quando você repete a narrativa da fuga e da procrastinação, está reforçando trilhas mentais que facilitam esse comportamento no futuro. É como se você estivesse treinando seu cérebro para desistir mais rápido. Com o tempo, a desistência se torna automática. A autossabotagem se transforma em reflexo. Você já começa algo esperando que não vai dar certo, já entra em uma tentativa preparado para justificar sua saída. Esse ciclo tem consequências diretas na maneira como você lida com prazer e motivação. Em vez de investir energia em esforços consistentes, sua mente começa a buscar recompensas rápidas e superficiais. É o fenômeno que chamamos de dopamina imediata. Pequenos estímulos, como redes sociais,
entretenimento sem propósito, comida em excesso, se tornam substitutos para conquistas reais. Seu cérebro passa a se satisfazer com migalhas, enquanto grandes objetivos são deixados de lado porque exigem esforço prolongado. E quanto mais você se entrega a essas pequenas doses de prazer instantâneo, menos força tem para enfrentar os desafios maiores. Esse é o motivo pelo qual tantas pessoas vivem cansadas, desmotivadas, presas em ciclos de insatisfação. Não é falta de capacidade, não é falta de inteligência, é o preço invisível de acreditar em mentiras internas. Cada vez que você escolhe o conforto imediato, você está pagando com sua clareza mental, com sua resiliência, com sua própria vitalidade. Aos poucos, a vida se torna mais curta, não em anos cronológicos, mas em intensidade vivida. Agora, imagine o impacto disso acumulado por uma década. Uma mentira hoje pode parecer pequena, mas e quando ela se repete amanhã, e depois de amanhã, e no próximo mês, e no próximo ano? Você percebe que construiu uma existência inteira baseada em histórias falsas. O arrependimento que surge nesse momento é devastador. Porque você entende que não foi o mundo que te limitou, não foram as circunstâncias, não foram as pessoas ao seu redor. Foi você, cedendo todos os dias às mesmas narrativas internas. Esse custo silencioso também afeta a sua autoestima. Quando você acredita em mentiras e age de acordo com elas, sua confiança em si mesmo se deteriora. Você passa a desconfiar da sua própria palavra. Promessas feitas a si mesmo perdem valor porque, no fundo, você sabe que não vai cumpri-las. Essa perda de confiança interna é mais grave do que qualquer crítica externa, porque corrói a base da sua identidade. Quando você não acredita em si mesmo, qualquer obstáculo parece intransponível. A consequência final é que você deixa de viver com autenticidade. Sua vida se transforma em uma sequência de adaptações para se manter confortável. Mas o conforto constante é a morte lenta do potencial humano. Não existe crescimento verdadeiro dentro de zonas de conforto. Não existe grandeza em escolhas fáceis. Não existe legado construído sobre desculpas. E quando você acorda para isso, muitas vezes já perdeu tempo demais. O alerta de Goggins é exatamente esse. Cada mentira que você conta a si mesmo tem um custo, e esse custo é muito mais alto do que você imagina. Ele não se mede em horas perdidas, mas em energia desperdiçada, em sonhos abandonados, em capacidades nunca exploradas. Esse preço não é pago de uma vez, mas em prestações diárias que se acumulam até que a fatura chegue. E quando ela chega, não há como negociar. Você percebe que sua vida poderia ter sido completamente diferente se tivesse encarado a verdade antes. O silêncio dessa mentira é perigoso justamente porque ela parece inofensiva. Mas, se você continuar se enganando, vai acordar em algum ponto da sua vida percebendo que se tornou prisioneiro de um destino que nunca quis. A grande questão é: você vai esperar esse momento de arrependimento ou vai agir agora para quebrar o ciclo? David Goggins e a verdade brutal. David Goggins não acredita em suavizar a realidade. Ele não entrega mensagens embaladas em motivação superficial ou frases prontas que confortam. Ele fala de forma crua, direta, incômoda. Ele chama as coisas pelo que realmente são. E é por isso que sua voz tem tanto impacto. Porque em um mundo em que todos buscam atalhos, fórmulas mágicas e justificativas fáceis, ele aparece como alguém disposto a jogar a verdade na sua cara, sem filtros, sem máscaras. A verdade brutal que ele defende é clara. Você está mais fraco do que deveria estar porque está mentindo para si mesmo todos os dias. O ponto central da filosofia de Goggins em Can't Hurt Me é justamente o enfrentamento das desculpas internas. Ele expõe, com sua própria história, como viveu anos acreditando em narrativas que justificavam sua mediocridade. A infância marcada por abusos, pobreza, racismo, obesidade e fracasso escolar lhe forneciam material suficiente para construir uma identidade de vítima. E por muito tempo, ele se agarrou a essas histórias. Até o dia em que percebeu que cada justificativa, por mais real que parecesse, era uma prisão mental. Ele entendeu que, enquanto usasse essas condições como desculpa, jamais teria poder para mudar sua vida.
Esse é o ponto em que a verdade brutal se manifesta. Não importa o que aconteceu com você, não importa de onde você veio, não importa quais obstáculos você enfrentou. O que realmente importa é o que você decide fazer a partir de agora. É isso que separa aqueles que permanecem fracos daqueles que despertam sua força interior. Para Goggins, a chave está em aceitar que a dor é inevitável, mas que fugir dela é opcional. E que justamente ao escolher encarar a dor de frente, você encontra um poder que nunca imaginou possuir. A neurociência comprova o que Goggins viveu na prática. O cérebro humano tem a capacidade de se remodelar através da neuroplasticidade. Isso significa que, quanto mais você se expõe ao desconforto e ao esforço, mais seu cérebro aprende a suportar e até a prosperar nesse ambiente. O oposto também é verdadeiro. Quanto mais você se esconde atrás de mentiras internas, mais seu cérebro se adapta à fragilidade, reforçando caminhos neurais que facilitam a desistência. O desconforto, portanto, não é apenas um obstáculo. É o campo de treinamento onde você constrói uma mente inabalável. É nesse ponto que entra o conceito de mental toughness, ou resiliência mental. Goggins transformou sua vida justamente porque decidiu buscar o desconforto de forma deliberada. Ele corria ultramaratonas mesmo odiando correr. Ele treinava até a exaustão mesmo sabendo que não havia prazer imediato nesse processo. Ele se expunha ao frio, ao cansaço, à dor. Não porque gostasse disso, mas porque sabia que era o único caminho para quebrar a mentira de que não era capaz. Ele descobriu que cada vez que sua mente gritava para parar, ainda existia muito mais energia guardada, um reservatório de força que só se revelava quando ele ultrapassava os limites impostos pela própria mente. Agora reflita sobre isso aplicado à sua vida. Quantas vezes você parou no primeiro sinal de desconforto? Quantas vezes acreditou na voz que dizia que já era suficiente, que não havia motivo para continuar, que você não conseguiria? Essa voz não é a verdade. Essa voz é a mentira interna tentando preservar sua zona de conforto. E a verdade brutal de Goggins é que você tem muito mais dentro de si do que imagina. O problema é que nunca acessou esse potencial porque acreditou na narrativa errada. Essa é uma das ideias mais fortes de Can't Hurt Me, o conceito dos 40%. Goggins afirma que, quando você pensa que chegou ao seu limite, na verdade só usou 40% da sua capacidade. Isso significa que ainda existe 60% de potencial escondido, esperando ser acessado. Mas esse acesso só acontece quando você ignora a mentira, encara a dor e segue em frente. Esse conceito, por mais simples que pareça, muda completamente a forma como você encara seus limites. Porque não se trata apenas de física ou resistência, mas de treinar sua mente para não acreditar na primeira mentira que ela conta. A conexão entre dor e crescimento se torna clara nesse contexto. A dor não é inimiga, ela é a passagem obrigatória para a transformação. Fugir da dor é escolher permanecer pequeno. Enfrentar a dor é escolher evoluir. E isso não se aplica apenas a desafios físicos, mas também a desafios emocionais, profissionais, espirituais. A verdade brutal é que tudo o que vale a pena exige desconforto. Se você continuar acreditando que pode conquistar uma vida de grandeza sem atravessar o terreno da dor, você continuará alimentando a mentira que te mantém fraco. Goggins mostra que a disciplina radical é o antídoto contra a mentira. Não é sobre motivação passageira, não é sobre esperar sentir vontade, é sobre agir apesar da falta de vontade, apesar da dor, apesar do cansaço. Porque cada vez que você faz isso, está treinando sua mente para confiar mais em si mesma do que nas desculpas internas. Você está reprogramando seu cérebro para responder com ação em vez de justificativas. E esse processo repetido dia após dia constrói uma força mental que nada pode quebrar. Esse é o chamado de Goggins. Encare a verdade brutal. Pare de acreditar nas mentiras que sua mente repete. Pare de se esconder atrás de justificativas. Pare de buscar atalhos fáceis, porque enquanto você viver na mentira, será prisioneiro dela. Mas no instante em que decidir enfrentar a dor, você descobrirá que a dor nunca foi o inimigo.
O inimigo sempre foi a mentira que dizia que você não poderia suportá-la. A psicologia da mentira interna. A mente humana é, ao mesmo tempo, a maior ferramenta de poder e o maior obstáculo que você pode carregar. Quando David Goggins fala sobre a mentira interna, ele não está apenas se referindo a desculpas superficiais, mas a um mecanismo psicológico muito mais profundo que atua como sabotador invisível. Essa mentira é construída em camadas, formada por medos, crenças limitantes, experiências do passado e condicionamentos sociais. O mais perigoso é que, muitas vezes, você nem percebe que está vivendo dentro dela. Psicologicamente, a mentira interna funciona como uma narrativa protetora. Ela surge para evitar que você enfrente situações de dor, rejeição ou fracasso. O cérebro, programado para buscar sobrevivência, cria justificativas convincentes para manter você dentro da zona de conforto. É assim que surgem frases como: "Não é o momento certo", "Eu não tenho talento suficiente", "Talvez eu não seja feito para isso". Essas ideias parecem razoáveis, mas na prática são muros invisíveis que impedem você de se mover em direção ao que realmente deseja. A psicologia chama isso de viés de autopreservação. O cérebro, ao perceber uma ameaça emocional, cria narrativas que mantêm você seguro. Mas o que ele não entende é que essa segurança, quando prolongada, vira prisão. O que deveria proteger acaba limitando. E o pior, você começa a acreditar nessas narrativas como se fossem verdades absolutas, quando na realidade são apenas histórias que contam a si mesmo para evitar o desconforto. Esse processo está diretamente conectado à neurociência do prazer e da dor. Cada vez que você evita o desconforto e se refugia na mentira, seu cérebro libera uma pequena dose de alívio, uma recompensa química que reforça o comportamento. É como apertar o botão de dopamina instantânea, mas ao contrário do crescimento real, esse prazer é ilusório, passageiro e custa caro, a perda da sua força mental. Você se sente bem por alguns instantes, mas acorda dias, meses ou anos depois percebendo que continua no mesmo lugar, enquanto a vida que deseja ainda está distante. Outro ponto essencial é a autoimagem. A maneira como você se enxerga é moldada pelas histórias que repete sobre si mesmo. Se você acredita que é fraco, limitado ou incapaz, seu cérebro vai filtrar todas as experiências para reforçar essa crença. É a chamada profecia autorrealizável. Quando você acredita em uma mentira interna, inconscientemente age de forma a confirmá-la. Isso cria um ciclo vicioso no qual a mentira se fortalece a cada repetição, como se fosse uma verdade inquestionável. É aqui que entra o aspecto mais perigoso da mentira interna. Ela é confortável. Diferente da dor, que exige coragem para enfrentar, a mentira oferece alívio imediato. Você pode justificar a procrastinação dizendo que está cansado, pode adiar um sonho dizendo que não tem recursos, pode evitar uma conversa difícil dizendo que não é o momento certo. Todas essas narrativas oferecem paz no curto prazo, mas roubam a grandeza do longo prazo. A mentira interna é traiçoeira porque se disfarça de racionalidade. Ela não aparece com uma placa escrita "Pare de viver", mas sim como uma voz aparentemente lógica, que diz: "Espere mais um pouco, você não está pronto ainda". Do ponto de vista psicológico, romper com a mentira interna exige autoconsciência radical. É olhar para si mesmo sem máscaras, sem filtros, sem justificativas. É ter coragem de fazer perguntas duras. Estou realmente no meu limite? Ou estou apenas com medo? Essa história que repito é verdadeira ou é uma forma de evitar a dor? Se eu tivesse que provar que minha desculpa é real em um tribunal, eu teria evidências suficientes ou só estou me enganando? Perguntas como essas iluminam os cantos escuros da mente, onde as mentiras se escondem. E aqui está a chave. A mentira só sobrevive no escuro. Quando você a expõe à luz da consciência, ela perde força. Você começa a perceber que muitas das limitações que acreditava serem intransponíveis eram, na verdade, ilusões, barreiras de fumaça. E o simples ato de encarar essas mentiras já abre espaço para novos comportamentos, novas escolhas e novas possibilidades.
Mas romper com a mentira interna não é apenas um exercício intelectual. É também um exercício prático, de ação consistente. A psicologia mostra que o comportamento molda a crença tanto quanto a crença molda o comportamento. Isso significa que, mesmo que você ainda não acredite em sua força, pode começar a agir como se acreditasse. E ao repetir essa ação, seu cérebro começa a criar novas conexões, novas narrativas, e pouco a pouco, a mentira perde espaço. Esse é o paradoxo da transformação. Você não precisa esperar sentir-se forte para agir. Você precisa agir, mesmo fraco, para se tornar forte. Goggins chama isso de enfrentar a verdade brutal. Os psicólogos chamam de exposição gradual ao desconforto. O nome pouco importa. O que importa é que, toda vez que você escolhe a verdade em vez da mentira, está reprogramando sua mente. A psicologia da mentira interna explica por que tantas pessoas permanecem paradas, presas em ciclos de repetição, mas também revela a saída: consciência, ação e repetição. É assim que se quebra a prisão invisível. É assim que você transforma sua mente em aliada, em vez de inimiga. É assim que você deixa de viver uma vida de desculpas e começa a viver uma vida de grandeza. O custo silencioso de viver na mentira. Viver na mentira pode parecer inofensivo no começo. Afinal, adiar uma decisão, justificar um erro ou inventar uma desculpa para si mesmo parece pequeno, quase irrelevante. Mas é justamente nesse silêncio que mora o maior perigo. O custo de sustentar uma mentira interna não é imediato. Ele se acumula como um veneno lento, corroendo sua força, seu foco e sua identidade. Esse preço não aparece em um único dia, mas se manifesta quando você olha para trás e percebe que anos se passaram sem que nada realmente tenha mudado. Cada vez que você repete uma mentira para si mesmo, está reforçando uma rede neural específica no seu cérebro. A neurociência chama isso de plasticidade sináptica. Quanto mais você pratica um pensamento, mais forte ele se torna. Então, quando você diz "não consigo", "não tenho energia", "amanhã eu começo", o cérebro registra e fortalece essa trilha como uma estrada asfaltada. O problema é que essas estradas levam sempre para o mesmo destino: a estagnação. A mentira se transforma em hábito mental, e o hábito mental molda seu comportamento diário. O custo não está apenas no que você deixa de fazer, mas no que sua mente começa a acreditar ser impossível. Pense em quantas vezes você deixou de agir porque acreditava que não tinha tempo ou recursos. O tempo estava lá, mas você o entregou para distrações. Os recursos poderiam ter sido conquistados, mas você desistiu antes de tentar. A mentira não rouba apenas seus dias, ela rouba sua visão de futuro. E quando o futuro encolhe, a motivação desaparece. Um dos efeitos mais destrutivos desse processo é o impacto na clareza mental. A cada mentira contada, sua mente cria mais ruído. Você começa a viver em constante conflito interno, tentando conciliar o que diz a si mesmo com o que realmente deseja. Esse atrito gera cansaço emocional e drena energia. É por isso que tantas pessoas acordam já exaustas, mesmo sem ter feito nada significativo. Estão gastando energia em batalhas invisíveis, lutando contra si mesmas em vez de direcionar força para a construção da vida que querem. Além disso, há o fator bioquímico. O cérebro humano é viciado em pequenas recompensas, e a mentira funciona como uma válvula de escape que libera dopamina imediata. Quando você procrastina, sente alívio. Quando justifica sua falta de ação, sente conforto. Mas essa dopamina barata tem um preço. Cada vez que você escolhe o alívio em vez do desafio, está treinando o cérebro para desistir mais rápido da próxima vez. Esse ciclo alimenta a fragilidade mental, e é por isso que tantas pessoas se tornam reféns de distrações, redes sociais, vícios de consumo ou hábitos que parecem impossíveis de largar. O custo silencioso também se manifesta nas emoções. A cada desculpa, você diminui a confiança em si mesmo. Pode até não perceber de imediato, mas internamente começa a carregar um sentimento de fracasso, um peso de incoerência. Você sabe que poderia mais, mas escolhe menos. Esse hiato entre o que você é e o que poderia ser gera frustração, ansiedade
e, em muitos casos, até sintomas depressivos. O corpo reage, o humor despenca e a mente perde resiliência. A mentira interna não só enfraquece sua disciplina, mas também corrói sua saúde emocional. Agora pense na vida como uma soma de escolhas. Cada decisão baseada em mentira cria um desvio, uma pequena curva no caminho. No início, a diferença é mínima, quase imperceptível. Mas com o tempo, esses desvios se acumulam e levam você para um destino totalmente diferente daquele que desejava. É como programar um avião para errar a rota em apenas 1 grau. No começo não parece nada, mas depois de algumas horas de voo, você estará em outro continente. Esse é o poder destrutivo das pequenas mentiras diárias. Elas não apenas afastam você de seus objetivos, mas constroem uma vida inteira que não é a sua. David Goggins chama esse processo de morte em vida. Porque, embora você esteja respirando, não está vivendo de fato. Você está sobrevivendo dentro de uma narrativa que o mantém fraco. A cada dia perdido, a cada desculpa repetida, a cada mentira não confrontada, sua vida se encolhe um pouco mais. E o mais cruel é que você começa a acreditar que essa versão limitada é tudo o que existe. Esse custo silencioso se acumula em 3 áreas principais: mental, emocional e física. Mentalmente você perde foco, clareza e capacidade de tomada de decisão. Emocionalmente você carrega culpa, frustração e a sensação de não estar à altura de si mesmo. Fisicamente, seu corpo reflete essa estagnação com falta de energia, doenças ligadas ao estresse e envelhecimento acelerado. Tudo isso é resultado direto da mentira interna que você escolhe alimentar. Mas talvez o maior custo de todos não esteja no presente, e sim no futuro que nunca acontece. A mentira interna é um ladrão de destinos. Ela impede que você escreva capítulos que poderiam ter sido os mais poderosos da sua história. Ela rouba a versão mais forte, disciplinada e consciente que você poderia se tornar. Esse é o preço mais alto. Não o que você perde hoje, mas o que deixa de conquistar amanhã. A reprogramação mental. Saber que você vive dentro de uma mentira é apenas o primeiro passo. Entender o custo silencioso que ela cobra é o segundo. Encarar a verdade brutal, como Goggins ensina, é o terceiro. Mas nada disso importa se você não aprender a reprogramar a sua mente. É aqui que a transformação realmente começa. E não se trata de frases motivacionais ou de truques superficiais. A reprogramação mental exige prática constante, exposição ao desconforto e confrontação radical das histórias que você conta a si mesmo. O primeiro movimento é expor a mentira. Enquanto ela estiver escondida, protegida por justificativas e racionalizações, continuará controlando você. Uma ferramenta poderosa para isso é o que Goggins chama de Accountability Mirror, o espelho da responsabilidade. É o ato de olhar para si mesmo e anotar, sem filtros, todas as desculpas e mentiras que vem repetindo. Colocar no papel essa narrativa invisível é como arrastar um inimigo escondido para a luz. De repente, aquilo que parecia verdade absoluta se mostra pequeno, ridículo e, acima de tudo, destrutivo. Mas não basta identificar, é preciso substituir. A mente funciona como um software. Se você apenas apaga um comando, o sistema entra em falha. Se você remove uma mentira, precisa colocar algo no lugar. E esse novo comando não pode ser apenas positivo, precisa ser acionável. Não adianta trocar "não consigo" por "eu sou capaz", se você não associar isso a uma ação prática. A substituição precisa ser feita em forma de instrução clara. "Não consigo correr" se transforma em "vou correr 2 quilômetros hoje, não importa o tempo que leve". O foco não está em acreditar primeiro, mas em agir primeiro. É nesse ponto que entra a exposição deliberada ao desconforto. Goggins ensina que a única forma de provar a si mesmo que a mentira é falsa é atravessando o muro da dor. Isso não significa buscar sofrimento de forma irracional, mas sim criar microdesafios diários que testem sua disciplina. Pode ser acordar 1 hora mais cedo, pode ser correr mesmo sem vontade, pode ser estudar quando a mente pede descanso. Esses pequenos atos, repetidos todos os dias, reprogramam seu cérebro.
Eles constroem um histórico de vitórias contra a mentira, fortalecendo a confiança em si mesmo. A psicologia chama esse processo de condicionamento comportamental. Cada vez que você enfrenta o desconforto, está treinando sua mente a responder de forma diferente ao desafio. Ao invés de recuar, você avança. Ao invés de inventar desculpas, você age. A repetição desse padrão cria novas conexões neurais, substituindo gradualmente as estradas da mentira por novas rotas de disciplina e clareza. Esse é o poder da neuroplasticidade. O cérebro pode ser moldado pela experiência, desde que você escolha as experiências certas. Outro método poderoso de reprogramação é o journaling brutal. Não o tipo de diário romântico em que você descreve o seu dia, mas uma prática direta e confrontadora. Escreva a mentira que repete a si mesmo. Depois, escreva a evidência contrária. Se você diz não tenho tempo, liste os momentos que desperdiçou em distrações. Se você diz não sou bom o suficiente, liste as situações em que superou limites no passado. Essa escrita expõe incoerências e prova que a mentira é apenas uma construção mental, não uma realidade imutável. Também é fundamental entender que a mente responde melhor a pequenas vitórias do que a promessas grandiosas. Quando você tenta mudar tudo de uma vez, o cérebro entra em estado de alerta e ativa mecanismos de resistência. Mas, quando você foca em pequenas quebras de padrão, ele começa a aceitar a mudança como natural. Essa é a lógica dos microdesafios. Você não precisa provar tudo hoje, só precisa provar o suficiente para que a mentira não tenha mais controle absoluto sobre você. Além da disciplina, a reprogramação mental exige cura emocional. Muitas das mentiras que você repete não nasceram de preguiça, mas de feridas antigas. Alguém disse que você não era capaz. Alguém riu de uma tentativa sua. Alguém reforçou que você não tinha valor. Essas vozes externas se transformaram em vozes internas. A mentira que você repete pode ter sido plantada por outra pessoa, mas hoje é você quem a rega. Reconhecer essa origem é essencial para cortar a raiz. A cura emocional acontece quando você se permite olhar para essas feridas sem negar a dor, mas também sem permitir que elas definam seu futuro. A reprogramação, portanto, é um processo em 3 frentes: mental, comportamental e emocional. Mental, porque você precisa expor e substituir as narrativas internas. Comportamental, porque precisa agir mesmo quando não acredita. Emocional, porque precisa soltar o peso das vozes antigas que alimentam a mentira. É a integração desses 3 elementos que constrói uma nova identidade. Uma identidade baseada em disciplina radical, em clareza mental e em autoconsciência profunda. No fim, a reprogramação mental é uma escolha diária. Não é sobre mudar tudo de uma vez, mas sobre mudar o hoje, agora, este momento. É escolher enfrentar a verdade brutal em vez de se esconder atrás da mentira confortável. É decidir que sua mente será sua aliada, não sua inimiga. E cada decisão nesse sentido é uma vitória que, acumulada, transforma completamente sua vida. O desafio final ao espectador. Agora que você já compreendeu o poder da mentira interna, o custo silencioso que ela cobra, a verdade brutal de Goggins e como reprogramar sua mente, é hora de agir. Esse é o momento em que teoria se transforma em prática. O desafio que vou te lançar não é confortável, não é fácil, e nem deveria ser. É um desafio que vai colocar você frente a frente com a sua maior inimiga, a mentira que você conta a si mesmo todos os dias. Primeiro, você precisa identificar a mentira com absoluta clareza. Pegue papel e caneta, ou abra um documento no computador e escreva sem filtro. Qual é a narrativa que você repete para justificar sua fraqueza, sua procrastinação ou seu medo? Pode ser algo do tipo: não sou capaz de mudar, não tenho tempo, não sou forte o suficiente. Seja brutal consigo mesmo. Não minimize, não suavize. Quanto mais direta e honesta for sua análise, mais impacto terá no seu cérebro, porque é a exposição que quebra o poder da mentira. Depois de identificá-la, vem a parte mais importante: ação imediata. Escolha um passo concreto que vá confrontar essa mentira hoje, não amanhã.
não quando sentir coragem, não quando as condições forem perfeitas. Hoje. Se sua mentira é: não tenho disciplina para treinar, corra, faça um treino. Force seu corpo a provar que a mentira é falsa. Se é: não consigo estudar, sente-se por 30 minutos e mergulhe em aprendizado focado. O objetivo não é terminar perfeito, é começar. É desafiar o que você acreditava impossível. Cada ação direta contra a mentira é como um tijolo derrubando o muro que te aprisiona. Esse é o princípio da ação implacável. Não espere motivação, não espere vontade. O simples ato de fazer já gera resultado. A psicologia comprova que o comportamento precede a crença. Quando você age, mesmo sem acreditar, o cérebro começa a internalizar novas verdades. A mentira perde espaço e a verdade se fortalece. É o efeito cumulativo das pequenas ações diárias que constroem disciplina, foco e resiliência. O desafio não termina com uma ação única. É um ciclo que precisa ser repetido. Goggins ensina que o verdadeiro crescimento ocorre na consistência, na repetição consciente do desconforto. Escreva sua mentira diariamente, revise suas ações, ajuste o plano e continue avançando. Cada dia que você enfrenta a mentira é um dia em que sua mente se torna mais forte, seu corpo mais resistente e seu espírito mais inabalável. Para intensificar o impacto, compartilhe seu compromisso. Comente a mentira que você decidiu enfrentar hoje. Conte para alguém de confiança. O engajamento externo cria responsabilidade. Uma promessa feita a si mesmo é frágil, mas uma promessa compartilhada se torna um contrato invisível. E cada contrato invisível cumpre o papel de reforçar seu compromisso, de impedir que você volte à inércia. Além disso, visualize o resultado da sua ação. Imagine-se livre da mentira, sentindo a clareza mental, a força física e a autoconfiança que vem quando você finalmente deixa de se sabotar. Sinta a diferença no corpo, na mente e nas emoções. A visualização potencializa a ação, porque treina o cérebro para reconhecer que a verdade é possível. Essa combinação de ação e visualização acelera a reprogramação mental. O desafio final é brutal porque exige coragem, disciplina e honestidade absoluta. Você não vai apenas executar uma tarefa, você vai confrontar anos de autossabotagem, dores acumuladas e limitações internas que acreditava serem imutáveis. Mas é exatamente essa intensidade que transforma. O desconforto é o combustível da mudança. A dor é o catalisador da evolução. E no instante em que você decide encarar sua mentira, mesmo que tremendo de medo, você começa a escrever uma nova história para a sua vida. Esse é o poder do desafio. Ele não apenas testa você, ele reprograma você. Ele prova que a mentira interna só tem poder quando você a aceita. Ele mostra que a dor não é inimiga, mas ferramenta. Ele confirma que a grandeza não está no conforto, mas na ação implacável frente à verdade. E, acima de tudo, ele deixa uma certeza. Se você seguir este desafio, sua vida nunca mais será a mesma. Encerramento magnético. Enquanto você ainda vive na mentira, mesmo que sutilmente, você é prisioneiro. Pode até se enganar acreditando que está confortável, que está seguro, que está fazendo o suficiente, mas a verdade é brutal. A liberdade começa quando você encara a realidade de frente. A vida não espera, o tempo não volta. E cada dia que você escolhe acreditar na história que sua mente repete, você se afasta mais do seu verdadeiro potencial. Essa é a verdade que David Goggins grita em cada página de Can't Hurt Me. A grandeza não é concedida, ela é conquistada, arrancada do medo, da preguiça e da mentira interna. O encerramento do seu ciclo de autossabotagem começa com consciência e termina em ação. Você precisa olhar para si mesmo sem filtros, sem desculpas, sem meias-verdades. Pergunte: qual é a mentira que ainda sustento e que me mantém menor do que posso ser? Não tente respondê-la mentalmente. Coloque no papel. Nomeie-a, exponha-a, desafie-a. Cada mentira que você revela perde poder. Cada mentira que você confronta cria espaço para crescimento.
Cada mentira que você destrói é uma vitória sobre a versão fraca que a procrastinação e a autossabotagem queriam manter viva. E então vem a decisão de agir. A decisão de fazer hoje o que deveria ter sido feito ontem. A decisão de provar através do esforço e da disciplina que você não é definido pelas limitações que acreditava possuir. Porque a verdade é que o corpo, a mente e a alma respondem à ação. O medo diminui diante da ação constante. A preguiça perde força diante da repetição deliberada de microdesafios. A autossabotagem se dissolve diante do compromisso inabalável com a verdade. O que você fez até agora é apenas preparação. O que está por vir depende da intensidade da sua escolha. David Goggins não dá atalhos. Ele ensina que a liberdade é conquistada através do confronto com a dor e com a mentira interna. Ele prova que cada gota de suor, cada minuto de desconforto e cada desafio enfrentado constrói uma fortaleza mental que nada pode quebrar. E essa fortaleza não é teórica. Ela se manifesta em ações concretas, em hábitos diários, em consistência radical. Enquanto você assiste a este vídeo, pode escolher continuar vivendo a mentira. Pode voltar para o conforto das desculpas, para a zona segura que limita seu potencial. Mas cada segundo que passa é uma oportunidade perdida de provar a si mesmo que você é maior do que qualquer narrativa interna que já contou. E cada escolha que você faz agora, mesmo que pequena, define o caminho da sua vida daqui para frente. O encerramento não é apenas uma conclusão, é um chamado para a transformação. Não espere mais motivação externa. Não espere que alguém bata no ombro e diga que você é capaz. Essa validação precisa vir de você. Esse despertar precisa acontecer em você. E a liberdade só se revela quando você decide encarar o espelho da verdade brutal, escrever suas mentiras, confrontá-las e agir com disciplina absoluta, mesmo quando dói, mesmo quando o cansaço grita, mesmo quando a mente quer desistir. Inscreva-se no canal e mergulhe nos próximos conteúdos, porque o próximo passo é aprender a controlar sua dopamina, fortalecer sua neuroplasticidade e dominar a força de vontade. Cada vídeo é uma peça de uma transformação maior. Cada capítulo é um desafio direto ao seu conforto. Cada ensinamento é um convite para deixar de ser vítima da mentira interna e se tornar protagonista da sua própria história. Enquanto você vive na mentira, é escravo. Enquanto você enfrenta a verdade brutal, se torna livre. Essa é a diferença entre a mediocridade e a grandeza, entre a estagnação e a evolução, entre ser fraco e se tornar inquebrável. Não é fácil, não será confortável, mas é o único caminho real para a vida que você realmente deseja. O resto é ilusão. Agora, a decisão está em suas mãos. Cada segundo importa, cada ação conta. Cada escolha determina o tamanho da sua força. Não espere mais. A verdade brutal está diante de você. Encare-a e se torne livre.